para a gente poder fazer uma rodada de perguntas aqui. Não muito longa, porque a gente precisa já iniciar depois a próxima mesa. Então, queria saber quem é que tem perguntas, fazer alguma pergunta. Por favor, levanta a mão, que a gente vai com o microfone até vocês. Pede. Bom dia a todos, meu nome é André, sou ativista por direitos da pessoa com deficiência. Acho que uma das primeiras questões que eu tenho é com relação à capacitação do professor. O Danilo disse que ele não encontra, que o Estado hoje tem uma grande dificuldade de encontrar professores qualificados. Eu acho que também pelo fato do Estado não ter dentro da sua carga hora de trabalho essa condição da qualificação do professor. Então o professor tem que buscar a qualificação fora do seu horário de trabalho, pagando essa qualificação com o seu próprio honorário, e isso fica muito mais difícil, até porque se tem família, se tem uma série de situações, então isso dificulta justamente a alocação de profissionais qualificados dentro da sala de aula. Então a minha pergunta é: o que o Estado vem fazendo, ou de que forma ele vai fazer a implementação efetiva do acordo firmado com a Secretaria de Estado para a qualificação do profissional, e quando isso vai começar a acontecer na ponta? Porque dentro das diretorias regionais de educação, até o presente momento, nos extremos da cidade de São Paulo, ninguém nem está sabendo como vai se dar essa questão da qualificação do professor. Outra coisa, Danilo disse que tem 17 mil alunos matriculados na rede em todo o estado. O município de São Paulo tem 19.449 crianças e adolescentes na rede, então, ou seja, tem 2.000 crianças a mais no município matriculados do que todo o estado. Um exemplo, a Diretoria Regional de Educação da DREMP município, ela tem dentro da sua diretoria 1.422 crianças, quanto a Diretoria Regional de Educação Leste 2 tem 482 e está uma do lado da outra. No final do ano, 1.450 crianças vão sair do município, formadas no ano, e vão continuar a sua educação dentro do Estado. O que o Estado, então, aí fica a minha pergunta, dentro dessa condição, o que o Estado vem fazendo para absorver essas crianças dentro das suas escolas, Tirando, a gente tira a questão da barreira arquitetônica, mas aí a questão de superar as barreiras atitudinais. O que o Estado vem fazendo para absorver essas crianças? Obrigado. Oi. André, o que eu disse são 17 mil em salas de recursos, tá? A gente tem 64 mil alunos com deficiência, na verdade o público-alvo de educação especial no estado, mas 17.700, se não me engano, em salas de recursos. A gente vai ter agora, salvo engano, Renato, uma mesa que a gente vai falar sobre formação docente, a Carolina Quedes, que é técnica da secretaria, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você tem razão, não é fácil a formação docente. A gente tem, de fato, falta de profissionais, até porque a gente tem uma deliberação do Conselho Estadual de Educação que determina que os professores, para trabalharem na educação especial, eles têm que ter uma especialização de 600 horas. Isso não é fácil. Mas a gente oferece cursos, a gente acabou mesmo de completar aqui, no mês passado, um curso em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, de formação docente. Foi uma primeira turma, então foi só aqui na capital, mas a gente pretende, obviamente, se possível, que isso se expanda. E tem os cursos à distância, que obviamente não são tão efetivos quanto os presenciais, mas que a nossa Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Professor oferece. São cursos de todas as áreas, inclusive da área da educação especial na perspectiva inclusiva. Tá? Como eu falei,
na próxima mesa vai se falar um pouco mais sobre isso. Mas sim, você tem razão, André. Essa transição não é simples, mas a gente tem feito aqui no município e com outros municípios, a diretoria de ensino tem trabalhado para fazer essa transição do município para o estado da melhor forma possível. São redes muito diferentes, não estou dizendo mais fácil, mas é muito diferente uma rede municipal da rede estadual. Os alunos mudam a cultura, a família tem que se adaptar, a escola que vai receber também, e é um processo complexo, mas está a cargo de cada diretoria de ensino das 91 fazer esse processo junto com as secretarias municipais e obviamente com as escolas municipais e as famílias, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Eliane, eu não sei se eu sou ativista, eu acho que os pais acabam sendo todos ativistas hoje, né? Principalmente os pais que têm filhos autistas, parece que nós, o pessoal fala que nós somos um caso à parte, pai de filho autista é um caso à parte, adora judiciar as coisas, mas não é bem assim. Então, antes de eu ser mãe de autista, meu filho era deficiente visual, então era mãe de TV. E uma coisa que o professor falou aí, da sala de recurso, essa separação de sala de recurso, onde só tem atendimento para deficiente visual, eu acho que precisa ser repensado pela secretaria. Eu falo com conhecimento de causa e experiência própria. O meu filho chegou numa sala de recursos lá na região de Mauá, onde a professora não sabia o que fazer com o cérebro autista. Então, a deficiência visual e o autismo tem um problema muito sério, então acho que precisa ser repensado isso, porque bate-se no braille, bate-se nessas coisas, e o cérebro do autista é um pouco mais rápido e às vezes necessita da informatização. E nem todas as salas de recursos, os professores da sala de recurso, pelo menos lá, não tinham conhecimento dos programas. Eu fui lá, eu que coloquei o programa, meu filho que ensinou, só que aí só ia até onde? Até onde ele sabia. E depois? Então ele terminou o ensino médio sem saber o básico que ele precisava. Então eu acho que a Secretaria da Educação e do Estado precisa pensar nesse negócio de falar assim, temos uma parte para deficiência visual. Por quê? Porque hoje as crianças não são o que a gente falava de deficiência visual pura. Elas têm múltiplas deficiências também. O meu caso é um dos judiciados. Eu entrei com judiciação em 2012. Meu filho estudou em educação domiciliar até o final do ensino médio. Por dificuldade de... Ele tinha um problema. Primeiro foi o trauma que passou em todas as escolas. E eu acho que precisa ser entendido que isso é o que é o autismo junto com a deficiência visual. Se o autismo é complexo com a deficiência visual, se você pode aí somatizar umas 500 vezes a situação. E um autista que tem desintegração sensorial tátil não pode ficar batendo no braille. Então, eu acho que precisa se pensar isso, eu acho que se estão sentando e estudando essa situação, eu gostaria que olhassem por esse deficiente visual e autista, porque nós não... Primeiro que não encontra nem literatura sobre isso, né? Então, foi difícil até para eu entender. Então, eu acho que precisa se pensar nisso. E as salas de recursos, como foi falado, esses 50 minutos... não interfere em nada dentro da sala de aula. Porque os professores da sala de aula não sabem o que faz com aquilo. E eu acho que um dos problemas maiores aí é a adaptação do material. Então, precisa se pensar numa equipe de adaptação de materiais. Quando se fala em sala de recursos, que fala em inclusão, precisa de adaptar. Então, para quem, no meu caso, que era DV com autismo, eu fiz tudo. Então, eu acabei criando um laboratório, eu acabei estudando sozinha, descobrindo sozinha. Então, porque não tinha. Aí você escuta assim ele falar sobre os professores terem cursos. Você chega na escola, o que eles falam para a gente não é isso. Eles falam que o Estado não dá essa capacitação para eles. Gente, onde que está o problema aí? Porque vocês pensam como profissionais.
eu sou tão profissional quanto os outros, porque eu também sou pedagoga de formação. Então, eu posso falar que está com um problema muito sério aí. Vocês falam uma coisa pra gente, vocês falam uma coisa perante juiz, porque eu já estive perante juízes e representantes da educação lá, na época era a Keila que foi. Eliane, é só pedir para concluir para poder dar oportunidade para outras pessoas. Então, eu acho assim, o que a gente não está entendendo do Estado, onde está essa falha? Está tendo capacitação dos professores ou não está tendo capacitação dos professores? Você quer já responder essa? Vamos fazer mais umas 2 perguntas e depois, porque senão a gente não consegue iniciar a próxima mesa. E aí a gente faz uma rodada de respostas aqui. Bom dia. Meu nome é Roger Bueno. Eu sou pessoa com deficiência. Tive acesso ao ensino superior. E eu também atuo na defesa pelos direitos da pessoa com deficiência. 2024 é o prazo que o Brasil tem para universalizar o atendimento de estudantes com deficiência. Isso em cumprimento ao Plano Nacional de Educação, PNE, Meta 4. Nós temos atualmente 648.921 alunos com deficiência regulado no ensino regular. Só que nós não temos o número de alunos com deficiência que estão fora da escola. E isso acaba sendo um problema ou dificulta o cumprimento dessa meta, acredito eu, no sentido de traçar estratégias, as melhores estratégias. Eu queria saber, nesse sentido, porque isso também é muito importante, porque reflete na nossa produção de conteúdos até mesmo acadêmicos, né? Passando aí do nível regular para o ensino acadêmico, né? Às vezes, por não ter acessibilidade até nas universidades, ou os alunos estarem fora da escola, isso reflete também na nossa produção de conteúdos acadêmicos enquanto pessoas com deficiência. Eu queria saber, por parte do poder público, o quanto isso está sendo pautado, né? O quanto o poder público tem pautado e tem se preocupado com relação a esse número, a chegar nesse número, para tratar essas estratégias e chegarmos aí nesse cumprimento da Meta 4 do Plano Nacional de Educação. Bom dia a todos, meu nome é Rosângela Chiari, eu sou uma das supervisoras da equipe de educação especial da diretoria Centro-Oeste. Estamos Solange e Sandra, fazemos parte da equipe. Eu gostaria, na verdade, não de fazer uma pergunta, mas complementar a resposta do Danilo, que a Secretaria oferece, através da IFAP, Escola de Formação, os cursos, né, EAD, cursos semipresenciais, e as diretorias de ensino também, através das equipes de educação especial, da supervisão, PCNPs, também oferecem essas formações para os professores coordenadores das escolas, que irão multiplicar aos docentes, né, dando todo o suporte e apoio também, tá? Só isso, obrigada. Bom, acho que a última pergunta, e aí depois a gente vai fazer as respostas para depois dar início à próxima mesa, tá? Bom dia, meu nome é Samuel, sou supervisor de ensino da diretoria Sul 3. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Danilo pela coragem, né, de admitir que não temos uma educação inclusiva, né? Não é uma admissão simples para quem está representando o poder público. A minha pergunta, Danilo, é no sentido da meta 4.7 do PNE, né? Se existe em andamento alguma política, algum plano para o cumprimento dessa meta que se refere à questão do surdo, né? É uma questão que me preocupa bastante, dada a dificuldade que é na questão do intérprete, na dificuldade que nas formações, né? Eu não tenho visto, né, formação privilegiando a questão de intérpretes, né, a formação em Libras, né? Então temos aí a deliberação 49 do Conselho Estadual que vem assim muito precisa quanto à questão da Libras, do intérprete. Então, a minha pergunta é se há na Secretaria, em andamento, em discussão,
algum plano, algum projeto para essa questão aí de cumprimento da meta 4.7, que privilegia classes bilíngues, né? Em último caso, eu entendo que seria o professor intérprete, né? Seria o intérprete, mas prioritariamente deveria ser classes bilíngues. Seria essa a minha questão. Ok, Samuel. São 3 questões, eu não queria monopolizar as respostas, eu vou tentar ser bastante rápido, tá bom? Não por falta de respeito às perguntas de vocês. Mas, se eu não me engano, a Elaine é a mãe do... Né? Eliane, se eu não me engano, eu conheço o caso do seu filho. Você tem toda a razão, por experiência própria, como você mesmo falou, a sala de recurso, no caso dele, não foi funcional, tanto é que você conseguiu na justiça o atendimento domiciliar. Mas eu também, por experiência própria, posso te dizer que ela funciona assim em algumas circunstâncias. Experiência própria porque eu fui aluno de sala de recursos e ela foi muito boa para mim. Então, a gente, quando lida, Helene, com a questão da inclusão, de fato, a gente tem sempre que aprender muito. A gente aprendeu muito com o seu filho. Você me perdoe se eu errar o nome dele, mas acho que é o Matheus, se não me engano. Isso mesmo. Né, eu acho que o Matheus foi um grande aprendizado para a gente. Nós, não que a gente tenha resolvido as questões, viu, Helene, mas a gente já estabeleceu muitas mudanças na nossa forma de entender a inclusão, de entender as dificuldades, até as nossas limitações, por causa desse caso emblemático que foi muito, muito rico. Foi muito sofrido para a gente também, mas foi muito rico. Imagina para mim, né? Eu imagino para a senhora, sim. Imagino mesmo. A Keila não está mais conosco, ela está na diretoria de ensino, mas ela continua na secretaria, tá? Eu acho que a outra questão sobre o Plano Nacional de Educação, não sei se era Roger, né? A gente tem, obviamente, traçado nas estratégias do Plano Nacional de Educação que cumprir tudo aquilo até 2024. O que eu te falo, cara, assim, objetivamente, é que a gente ainda tem alunos que não estão incluídos na rede. Temos uma quantidade enorme, na verdade, por volta de 20 mil. Alunos que a gente atende em entidades sem fins lucrativos e alguns por causa da ação civil pública, por demanda judicial ou até por encaminhamento administrativo. O fato é que a gente tem uns documentos que a gente assina com essas entidades, seguindo uma legislação federal, a Lei 13.019, é tudo regulamentado, mas a gente tem uma meta de que 10% desses alunos, pelo menos, sejam encaminhados para a rede todo ano. Então, é claro que a conta não vai fechar, a gente não vai conseguir resolver a inclusão total e plena até 2024. Quer dizer, até podemos, mas eu não posso te falar que sim. O que eu posso te falar é que o nosso compromisso é, sim, cada vez mais incluir esses alunos, melhorar a nossa escola estadual pública para incluir esses alunos na rede estadual. E a terceira questão do Samuel, a estratégia 4.7. Samuel, a gente, de fato, como você mesmo falou, não preciso negar, a gente tem falta de professores interlocutores, é verdade, mas a gente sempre luta para que, quando tem um aluno com deficiência auditiva na escola, juntar com pelo menos mais um ou dois, para que eles tenham uma interação, né, na sala de aula com o professor interlocutor. E a gente oferece, as diretorias de ensino podem oferecer, como disse a professora Rosângela da Centro-Oeste, oferecer cursos. A gente tem cursos, isso não resolve a questão, tá? Muito claro, vou deixar muito claro. Os cursos, eles podem ter até 120 horas, são 3 módulos de 40, se não me engano. Mas a gente tem na Rede do Saber cursos de Libras para quem se interessa em começar a conhecer essa língua, não para ser um intérprete por esses cursos. E tem também um curso de Libras na IVESP, que é acessível para os alunos e para a comunidade que queira aprender o básico de Libras. Tá bom? Obrigada, Danilo. Kisene, eu queria fazer uma complementação. Em relação aos dados apresentados, eu só queria fazer uma correção, que eu apresentei um dado errado. Em relação aos números que são dos alunos que estão sendo atendidos pelo AE em sala de recursos. Eu havia falado que eram 39
dos alunos não tem AE, e ao contrário, apenas 39% tem o AE. Isso com os dados de 2015 do censo. O professor Lindsay me atualizou os dados do censo escolar de 2016, subiu um pouco, 42% dos alunos têm um atendimento, mas se a gente for pensar num todo, mais da metade dessa população que está na escola não tem nenhum tipo de acompanhamento especializado. E como o colega apontou, nós também temos que pensar naqueles alunos que não estão nas escolas e também não estão nas instituições especializadas. Então, a secretaria, né, as instituições públicas, elas têm que pensar em formas de diálogos entre secretarias para que essa informação ocorra e que o mapeamento dessas pessoas seja feito e o direcionamento delas ao processo de escolarização. Obrigada. Bom, quero agradecer Danilo, Keisiane. Eu vou passar já agora para a próxima mesa, a gente vai desmontar essa mesa e chamar um a um os palestrantes da próxima mesa. Eu não vou fazer algumas considerações, porque, enfim, acho que eu também já fiz alguns comentários na minha fala. Enfim, o assunto é complexo e acho que é por isso que a gente está aqui discutindo tudo isso. Tá? Obrigada, então.